Fá, bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Todo mundo madrugou esse sábado aí, todo mundo disposto para conversar sobre letras. Exatamente. Deixa eu compartilhar sua apresentação. Muito especial aqui. Vamos Para a lá, agora turma dos letreiros populares aí da gráfica popular. Hein? é hoje. Deixa eu É, compartilhar sua apresentação. bom, vamos lá, né? Começar aqui com a minha audiodescrição, né? Já que estamos fazendo um evento aí acessível. Bom, sou Fátima Finizola, né? Eu tenho pele branca, cabelos cacheados castanhos, estou de óculos, né? Com a camisa preta. Estou falando aqui diretamente de Recife, né? Estou aqui na minha casa. Ao fundo aqui tem alguns pôsteres de alguns projetos, né? Que eu já desenvolvi, né? Tanto com essa pegada popular, vernacular, né? E também alguns outros projetos tipográficos na UFPE. Bom, então, antes de começar aqui a entrar na temática da gráfica popular, falar um pouquinho só sobre a minha trajetória aí para vocês, né? Talvez algumas pessoas já me conheçam, né? Enfim, já sou fã de carteirinha do Diatip, já participei de vários, né? Como palestrante, como plateia também, estou sempre acompanhando aí os trabalhos tipográficos aí. E, assim, especialmente, né? Eu tenho trabalhado com a tipografia também já tem alguns anos, né? Acho que mais de uma década. No entanto, olhando para a tipografia pela sua vertente mais popular, né? Então, isso começou ainda na universidade, quando eu estava terminando a graduação, tentando olhar, né, na época, né, o design vernacular, né, tentando entender o que era isso, enfim. Isso depois se juntou com a minha outra paixão por tipografia e eu comecei a enveredar para essa área de estudos, né, sobre que fazem essa interseção entre tipografia e essas linguagens gráficas mais alternativas e populares que às vezes não são feitas dentro da própria academia, né? Então, passei um tempo trabalhando no mercado, né? Desenvolvendo essas pesquisas em paralelo, né, na universidade, fiz meu programa de pós-graduação aqui na UFPE, mas atualmente eu estou como professora, né, do campus do Agreste, lá em Caruaru. Tem uma galera que estava assistindo o evento também, de lá também, sempre atenta aos movimentos, a gente já tem uma tradição lá, né, desde a implantação do laboratório de tipografia do Agreste lá com o Bug. Enfim, e nesses meus percursos, né, tipográficos entre a academia e o mercado, eu já desenvolvi alguns projetos, né, justamente para fazer esse levantamento e registro da produção da tipografia popular, né, no território de Pernambuco, né, tentando sempre fazer interface com algumas outras pesquisas, né, mas muito mais pesquisando a fundo isso aqui, né, em Recife, Pernambuco. Também já passei um pouquinho pelo terreno dos ornamentos das carrocerias de caminhão, também diz respeito a essa gráfica popular que a gente vai falar hoje, né? Enfim, e sempre com esse olhar tipográfico, né? Então, vou falar especificamente mais desse recorte, né? Hoje, Fernanda me deu essa missão, né, de tentar abrir aqui o bloco, né, a responsabilidade. Então, eu não vou falar tanto sobre as minhas pesquisas hoje, mas tentar trazer um panorama, um contexto inicial sobre, né, a gráfica popular, aí para, de repente, quem está acompanhando o evento, né, acho que muitas pessoas já, mais ou menos, né, tem noção, né, dessa área que a gente vai trabalhar hoje, né, que a gente vai discutir hoje com vários profissionais, pesquisadores, né, pintores, mas, enfim, para a gente trazer alguns conceitos iniciais sobre isso, né. Então, a gente vai começar fazendo esse passeio, né, pelas paisagens visuais aí das cidades, né. Então, enfim, a gente vê que tem essa diversidade, né, na paisagem urbana, né. Então, fora a paisagem urbana, a gente identifica uma paisagem visual, né, especificamente gráfica, né. E aí vocês vão ter manifestações, né, de diversos tipos de produção, né, umas que são mais pictóricas, outras que trazem a tipografia como vedete, né. Enfim, então a gente vai se concentrar hoje mais nessa interface entre a paisagem gráfica e a paisagem tipográfica, né. Especificamente, se a gente for olhar para a tipografia, especificamente, né, que está presente ali nos centros urbanos, a gente vê que tem uma grande fauna, uma grande diversidade, né. Talvez a gente passe batido por elas no dia a dia, na correria, mas a gente parar para observar com um olhar um pouco mais crítico, né, a gente vai ver que tem inscrições que são feitas, né, de maneira mais formal, outras de maneira informal, né, com caráter mais comercial, outras com caráter mais autoral, por processos né, diversificados, processos digitais ou técnicas artesanais. E aí, entre os mais diversos autores também que estão por trás aí dessa produção, né, como artífices, designers, artistas, enfim. Então, a gente tem esse caldo tipográfico aí, né, que a gente
enfim, cabe a gente enxergar aquilo ali, talvez entender, né, algumas especificidades tipográficas da linguagem de determinados territórios e talvez ler o que está por trás dessas letras, né, trazer essa informação visual também para, enfim, conversar com a cultura local, né, e encontrar essas interfaces. Bom, aí o desafio hoje vou tentar justamente trazer, né, esse diálogo, né, entre a paisagem urbana, né, com seus aspectos tipográficos, mas puxando também para o que a gente chama de gráfica popular, né, isso tudo no contexto da América Latina. Então, eu tenho pesquisado nos últimos anos, especificamente, né, o território Nordeste, né, e com mais especificidade ainda, Pernambuco. Mas, ao longo desses meus estudos, eu tive a oportunidade de trocar também, né, enfim, formar uma verdadeira rede com outros pesquisadores de outros países da América Latina, né. Tanto é que hoje a gente está aqui trazendo algumas dessas pessoas, né, que tanto eu como Fernanda e outros pesquisadores aqui já tiveram a oportunidade de conversar e trocar uma ideia. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre este contexto aqui, né, essa interação entre essas três áreas aí na paisagem urbana. Então, falando um pouquinho sobre esse conceito de gráfica popular, né? Então, assim, o termo gráfica popular, ele não é utilizado com muita popularidade, né? Apesar de ser popular, aqui no Brasil, né? É um termo que a gente vê, que é mais corriqueiro a gente encontrar na literatura, né? Enfim, internet. Nos países da América Latina, né? Sendo que os países que falam espanhol, né? Os países hispanohablantes. Então, aqui, enfim, se a gente for pesquisar, né, por produção de textos e pesquisas que tragam esse termo gráfica popular, talvez você não encontre uma produção muito vasta, tá? Porque aqui no Brasil, em geral, a gente, né, tem a preferência de utilizar os termos, né, letreiramentos populares, tipografia vernacular. Então, a gráfica popular ainda é um termo que talvez, né, tenha uma cara um pouco mais latina, né, dos países espanhóis, né, que falam espanhol. É até curioso, porque uma vez eu estava falando sobre minha área de estudo, né, na universidade com o professor. Aí ele veio perguntar se a gráfica popular que eu estudava eram as pequenas gráficas que faziam jornais populares antigamente. Então, enfim, né, aqui às vezes a gente não tem um consenso sobre o uso desse termo ainda aqui, né? Mas eu acho que talvez depois de hoje, né, dessa edição de Artigo X, né, mais gente consiga, né, compreender um pouco melhor. Bom, aí eu trouxe só para a gente alinhar aqui, né, aquela parte mais chatinha, mais técnica aqui, trouxe algumas definições da gráfica popular, né? Inclusive, são até propostas pelo Esteban Ucroz, que faz parte do coletivo Popular de Lujo, né, que a Roxana, que está aqui com a gente hoje, também é integrante, né? Então, numa das palestras que o Esteban apresentou, ele definiu da seguinte forma, né, a gráfica popular. Então, trouxe uma definição por quem fala em espanhol, e não por quem fala português, né? Então, ele disse que o termo gráfica popular basicamente se refere aos projetos gráficos criados por designers gráficos não profissionais para ajudar a anunciar produtos e serviços, sendo assim produzidos por pessoas que não têm acesso a computadores, né? E, consequentemente, se caracterizando como um gênero visual que, durante anos, tem se desenvolvido, né? A sua forma fora do reino do design digital, né? Então, ele traz essas características que a gente também pode encontrar pontos em comum, né? Com a tipografia popular aqui. Certo? No entanto, quando a gente fala gráfica popular, a gente meio que expande um pouco mais esse universo. A gente não está falando só de tipografia, mas de todos os elementos gráficos também que estão presentes nessa paisagem, né, visual mais popular, né, com esse caráter popular nas paisagens urbanas, né. E aí, uma outra complementa a definição, né, que o Esteban coloca. Gráfica popular é a linguagem gráfica produzida pela classe trabalhadora mais pobre por pessoas que não tiveram amplo acesso à educação. Então, ele traz esse viés de classe também de forma um pouco mais forte, né. Talvez aqui no Brasil a gente não faça essa referência tão direta a tipografia popular com a classe pobre, mas sim pela falta de formação especializada em design, né? Mas talvez os países, né, que falam espanhol já tenham essa visão mais clara que a gráfica popular é aquela proveniente das classes populares, né? Enfim, das pessoas que pertencem a essa classe. E aí eu fiz um contraponto aqui com uma definição que a Priscila Farias, né, colocou num dos trabalhos que ela publicou, falando um pouco sobre artefatos vernaculares. A gente vai encontrar alguns pontos de contato, né, entre o universo da gráfica popular e os artefatos vernaculares, né? Então, de repente, são termos que a gente pode até, enfim, talvez em algum momento serem utilizados como sinônimos, enfim, fazem parte ali, estão no universo próximo, né? Então, ela diz que os artefatos vernaculares são produtos e práticas de design desenvolvidas antes ou a despeito da instituição das escolas de design modernistas, né?
principalmente por artistas anônimos no contexto do comércio, né? Então, ela traz essa vertente comercial que é bastante forte, né, na produção da gráfica popular. Ela trabalha, na maioria das vezes, a serviço do comércio, né? Mas também essa questão, né, dessa prática que é feita antes das escolas de design, ou ainda hoje é uma prática comum, mas, no entanto, que está sendo feita por pessoas que, de repente, não tiveram essa formação, né, acadêmica mais tradicional, né? Então, a ideia é justamente a gente estudar essa produção para incluir, né, também essa produção popular também, talvez na nossa própria história do design aqui, né, entendendo a gente como enfim, o design brasileiro como uma coisa mais ampla, né, talvez até o design latino, né, que tem a sua própria história, né, talvez um pouco diferente das histórias tradicionais que a gente escuta aí, quando a gente vai estudar a história do design aí. Bom, então a gente se vê, né, quando a gente fala de gráfica popular, a gente se vê nesse caldeirão aí, né, no sabor latino, né, que tantos pesquisadores e coordenadores de projetos aí falam pra gente, né, com esse colorido, né, essas cores vibrantes, enfim, né, aqui talvez no Brasil a gente não tenha uma expressividade tão grande, né, dessa parte de murais, ou talvez até isso não tenha sido também catalogado também, né, ainda devidamente. Mas a gente vê nas outros países da América Latina essa expressão visual também, né, de imagens também é bastante forte, né, das pinturas, né, de murais. E aí a gente tem vários elementos, né, pictóricos, tipográficos, né, e também que vão além da técnica única de pintura, né. A gráfica popular pode, por exemplo, incluir impressos efêmeros também, feitos por pequenas gráficas de tipos de madeira, né, impressos elaborados por técnicas de serigrafia, então não se resume apenas à pintura de letras da gráfica popular, né? Ela pode incluir ali no seu, né, no seu grande contexto ali outras produções além dos letreiros que são pintados, né? Ela também faz interface com o que a gente chama de gráfica callejeira, né? CALLEJERA, né? A gráfica que está presente nas ruas, né? A gráfica de rua, né? Então, a gráfica popular tem uma característica forte dela, ela está presente nas ruas, né, dos centros urbanos aí. Então, enquanto a gente aqui no Brasil fala muito de pintores de letras, né, os abridores de letras, na literatura, né, em espanhol a gente vai encontrar muito, né, vai ter os pintores, também utilizaram esse termo, mas vai ter muito mais falando sobre os rotulistas, né? Então, lá a gente não faz letreiros, mas fazemos rótulos, né? E o rótulo não é o rótulo de embalagem, os rótulos são, né, a tradução, né, dos letreiros, né, para espanhol, enfim. Então, a gente vai encontrar, quando você ouvirem falar sobre os rotulistas, são os pintores de letras também, que estão em outros territórios aí latinos, tá? Então, a gente vai ter esse caldeirão aqui. Eu estou até ilustrando com imagens de alguns projetos aqui, né? Sensacional de desenho mexicano, foi um dos projetos pioneiros, eu acho que junto com o Popular de Lujo, que começou a fazer esse trabalho de registro e resgate, né? Enfim, dos anos 2000 para cá. Algumas imagens do projeto Idêntica também, que vai estar com a gente hoje por aqui, né? Também do Flow Tropical, que é um projeto super bonito também da República Dominicana, né? Então, até lá também a gente também tem projetos de resgate da gráfica popular. Então, aqui mostra um pouquinho essa diversidade, né? Dessa produção, né? Que está inserida nesse universo. Tentando falar um pouquinho, encontrando, né? Enfim, as origens, né, dessa produção gráfica popular. E aí eu já não falo tanto pela América Latina como um todo, mas eu volto para o meu quadrado aqui, né, no Brasil, né, Pernambuco especificamente, porque de repente a gente pode trazer outras relações com outros países. Então a gente observa que essa técnica, né, especificamente falando, por exemplo, da pintura de letras, né, então eram práticas muito antigas, né, que, por exemplo, a gente sabe que tem uma casa aqui tradicional que produz placas, né, e sinalização, que até hoje existe aqui em Recife, que é a Casa das Placas. Ela foi fundada em 1920, né? Então, desde lá atrás, ela já estava produzindo placas, né? E, enfim, naquele momento, as placas não eram todas produzidas de forma digital, né? Então, essas práticas manuais, artesanais, na verdade, elas não tinham ainda um caráter popular, né? Eu imagino que elas eram as práticas técnicas, né, mainstream da época para produzir esses artefatos de comunicação visual, né? Então, acho que uma das perguntas que a gente fica na cabeça é, tipo, em que momento, né, o que era mainstream, né, na produção de peças de sinalização de comunicação visual, por exemplo, né, ou até mesmo de impressos, né, em que momento isso virou e começou a ser reconhecido como uma produção mais popular, né? Enfim, começou a ser denominada dessa forma, tá?
Então, aqui a gente tem algum histórico, né? Então, a gente tem a Casa das Placas de 1920, em Pernambuco, oficina de pinturas Palins, que também no Rio de Janeiro, na década de 30, também foi atuante. Né? A gente tem a oficina Gentili também, né? Mais ou menos, enfim, foi fundada mais ou menos na década de 40, em São Paulo. Tá rolando até um projeto, acho que de futuro, de resgate, né, dessa produção. Tem várias fotos que estão sendo aí, enfim, esse acervo está sendo recuperado aí para não deixar morrer, né, essa história dessa oficina. E aí, curiosamente, aqui tem alguns anúncios, né, de jornal. Comecei a tentar buscar, né, esses fios condutores para entender um pouco das origens, né, dessas práticas de pintura popular. E aí a gente tem anúncios aqui da década de 1959, né, final da década de 50, aqui no Diário de Pernambuco. Então, a gente tinha anúncio de pintores de letreiros no jornal, né? Então, pintor de letreiros, o mais barateiro da cidade, né? Então, aqui, será que o pintor de letreiros já tinha esse caráter popular ou não, né? Então, assim, eu comecei um trabalho de formiguinha também, olhando os jornais antigos. Então, a gente vê anúncios da Casa das Placas, né? Enfim, buscando por pintores de letras, né? Quem é que está disponível para ser pintor de letras? Estamos empregando pintores de letras, né? Então, tem toda essa história aí, que a gente não sabe em que momento, né? Não só com a pintura, mas até com a impressão, por exemplo, de alguns efêmeros em tipografias mais antigas, em que momento se começou a ter esse caráter popular, né? Porque antes era realmente o que existia, né? Como tecnologia de produção. Aí, falando um pouquinho sobre as características gerais da gráfica popular, né? Alguns gêneros gráficos que a gente encontra, né? Então, a gente vai observar que as peças têm, se a gente for fazer, enfim, um paralelo com essa produção de design formal, né? Então, a gente vai encontrar elementos de sinalização, e aí pode ser sinalização urbana, né? Identificação de fachadas, sinalização também de veículos, né? Então, aí é bastante comum. Aqui a gente tem as carrocerias de caminhão, que talvez tenham ficado um pouco mais modestas, e temos os barcos lindíssimos lá do projeto Letras que Flutuam, né? Que a Fernanda e a Sâmia documentam muito bem aí. Mas fora isso, talvez aqui a gente não tenha essa tradição tão forte, né? Fora esses casos mais específicos. E em toda a resto da América Latina tem diversos tipos de transportes também que são ornamentados, né? Então, identificação de ônibus, né? Tem as chivas na Colômbia, tem aquelas carroças na Costa Rica, que no slide anterior tem um detalhe de uma roda. Enfim, tem vários outros meios de transporte que também recebem essas ornamentações. Algumas são tipográficas, outras não, né? Murais também, né, bastante comum a gente ter essa produção, né? Então, os pintores de letras também são pintores, são artistas, né? Eles também trabalham desenvolvendo murais, né? Entre outros efêmeros. Então, aqui está um detalhe, né, de um cartaz impresso, né, para as lutas livres, né, do México, no México. E aí está um detalhezinho, né, com aquelas máscaras típicas de lá. Então, tem essa produção de cartazes também, que é feita também de forma, né, por tipografia, impressão tipográfica, né? Então, a gente tem esse grande mix aqui. Nas imagens também eu coloco aqui, né, da onde eu mencionei aqui, da onde eu retirei as imagens aqui também. Então, aqui a primeira placa do projeto Abridores de Letras, né? A gente tem esse registro desses ônibus aqui da Guatemala, do projeto Idêntica, né, que apesar de Juancho estar ali na Costa Rica, às vezes ele sai trafegando ali pelos arredores, né? E também faz outros registros, né? Um detalhe também no painel aqui do Projeto Popular de Lujo, também do pintor Gonzalo Dias, se não me engano. E aqui um detalhe também no cartaz, né, dessa coleção de imagens do Sensacional de Desenho Mexicano. Tem um livro belíssimo que eles produziam, tem até alguns livros aqui, depois a gente pode mostrar ao final, se der tempo. Bom, sobre a outra questão, né, tipos de suportes que são empregados na produção, também temos uma diversidade aí, né, gigante. Então, a gente vai desde muros e fachadas, né, então aqui está o detalhe aqui de uma fachada de estabelecimento comercial, né, e aí o pintor pinta diretamente naquela fachada, ou pinta um mural, né, enfim, sobre a alvenaria. Placas também de diversos materiais, madeira, metal, às vezes até mesmo, né, a gente percebe reaproveitamento de materiais ou de placas antigas, né, nesse processo. Faixas, banners, cartazes. Então, aqui no detalhe está como se fossem uns lambes, eu não sei nem como é que a gente pode definir especificamente. Esse aqui está no meio termo entre o cartaz de papel e o lambe-lambe, né? São cartazes da Colômbia, né, anunciando eu não sei se vou falar corretamente, depois a Roxana me corrija, né? Anunciando os festivais de Picó, né? Que também é enfim,
uma manifestação específica de lá, né? Então tem o Picó Sound System, né? Talvez um equivalente um pouco mais modesto ao que a gente tem lá em São Luís do Maranhão, né? Que é aquelas radiolas que montam as caixas de som na rua, mas aqui, na Colômbia tem os picós, né? Então tem, enfim, como se fosse, como é que eu posso dizer? Não é bem um carrinho, né? Mas tem as caixas de som que são decoradas lá, enfim. E aí também tem, junto ao próprio Picó, né? Ao sistema de som do Picó, também tem essas publicidades, né? Das festas que rolam por lá também. Então, muitos desses cartazes também são feitos manualmente também. E tem esse caráter, talvez, similares aos lambes que a gente conhece aqui do Brasil. Pelo menos aqui no Nordeste tem bastante também, né? Ainda, né, para anunciar festa, forró. Agora não mais tanto, né? Por conta da pandemia, mas a gente sempre encontrava aqui também alguns lambes meio alternativos à revelia aqui pregados no mundo da cidade. Entre outros objetos diversos, né? Então, banquinhas de serviços, né? Enfim, vitrines, vidros, né? Aí você vê as diversas outras tipos de suporte que você pode encontrar esses elementos da gráfica popular, né? E aqui no detalhe também temos imagens do projeto Abridor de Letras, né? Na sequência do projeto Garra Pinhada, que é do Uruguai, é do Chino Agustín. Essa imagem aqui dos cartazes da gráfica picoteira, né? Que é referente ao movimento do Picó, é do Rubem Egea, que é lá da Colômbia. E aqui mais uma imagem também do projeto Garra Pinhada, que é do Uruguai. Bom, falando um pouquinho sobre técnicas, né? Então, como eu falei ainda há pouco, a gráfica popular não se restringe à produção que é feita por pintores, né? Então, ela pode envolver também outros produtos gráficos que são feitos por meio de outras técnicas, né? Então, a gente vai encontrar a pintura, né, talvez como uma grande representante aí, talvez a técnica que talvez tenha sido mais registrada, né, por esses projetos de resgate. Mas também vamos ter impressão por tipos de madeira, de metal, né, clichês. Então, aqui está um detalhe aqui, né, de alguns clichês utilizados na produção dos cartazes de luta livre do México, né. Aqui foi uma imagem, alguns registros do Oscar Hayes, que ele também é integrante do projeto sensacional de desenho mexicano. Cartazes também elaborados por meio de serigrafia. Então, tem aqui a produção do Monk, né, a Açucena sabe falar sobre ele mais do que ninguém, a Açucena e a Linder, né, depois podem falar mais da produção do Monk para vocês. Mas, enfim, o Monk tem uma técnica particular que, às vezes, ele trabalha com a serigrafia, mas não só isso, às vezes ele trabalha também fazendo máscaras de recorte, né, para gerar essas telas de serigrafia. Então, às vezes, né, as letras têm esse aspecto também até um pouco mais cursivo por meio dessa própria técnica particular que ele desenvolve, né? Fazendo não enfim, a revelação talvez tradicional das telas de serigrafia, mas também cortando, né, matrizes em papel para trabalhar com as telas de serigrafia, né? E aí a gente tem todo o colorido, né, do Peru aqui, né, com as cores chiliantes da Açucena e do Alinder, né, os degradês, as cores fluorescentes aqui. Bom, outras técnicas também, então o Mr. Masking também da Costa Rica, né, ele acho que teve um trabalho bastante reconhecido em toda a América Latina também, porque ele tem uma técnica super particular de trabalho, né, como o próprio nome dele sugere, ele trabalha com máscaras, né, com masking tapes, né, que são fitas, né, e aí ele vai delineando todos os painéis dele, primeiro com fita, né, modelando as letrinhas ali, depois ele pinta e aí depois ele retira. Então é uma técnica similar, é quase um stencil, né, mas é um stencil adesivo no caso do Mr. Mask, né. Entre outras técnicas aí, tá? Então a gente vai encontrar até questionamentos hoje em dia, né, se a própria produção digital já não teria algum caráter de gráfica popular, se a gráfica popular também estaria entrando nos meandros, né, do universo da produção digital, né? Porque a gente também encontra uma produção, né? Talvez nem sempre feita com tanto rigor, né? Enfim, que passaram por design, mas também tem alguns produtos, né? Que a gente vê produzidos em gráficas rápidas até, que a gente pode dizer que tem um pouco também desse caráter popular. Então, quem sabe também isso não possa ser incluído também posteriormente aí nessa produção. Sobre o tipo de conteúdo, né, que em geral é trazido, né, nesses materiais aqui, então a gente tem aqui peças com caráter informativo, né, então aqui a gente tem as placas de ruta, né, as placas de rota dos ônibus, né, que é as micro amarilhas, eram alguns ônibus que existiam até bem pouco tempo, né, no Chile, né, os ônibus amarelinhos lá, e essas placas aqui eram justamente a placa da rota que fazia o ônibus, eles colocada na frente do ônibus ou dentro, né. Então, aqui está alguns registros do projeto Mano Suelta também,
do meu colega Simão Ibanez Nunes, que também é parceiro em alguns projetos sobre a gráfica popular latina, né? Temos outras, a maioria também, né, das produções com esse caráter comercial, né? Então, placas de estabelecimento, murais publicitários, né? Mas também vamos encontrar, né, algumas expressões que têm um caráter religioso, pessoal, né? Então, por exemplo, profeta gentileza. Tinha uma série de inscrições, eram todas, né? Enfim, poesias, coisas que saíam da cabeça dele ali. Caráter político também e até decorativo também, com os próprios murais, né, que são elaborados também aí nesse universo. E aqui estão nossos protagonistas, né, da gráfica popular. Então, a gente identifica, né, os pintores realmente, né, enfim, pintores, ou seja, os caras que trabalham nas gráficas, né, enfim, como os protagonistas dessas práticas, né. Enfim, a gente vê hoje em dia um movimento também, né, acho que junto com a ampliação, né, dessas iniciativas de pesquisa e registro da gráfica popular, né, de trazer isso para a roda de conversa, para o próprio universo de design. A gente vê também várias outras iniciativas, né, que bebem na fonte, né, da produção gráfica popular, mas ainda assim a gente traz como protagonistas realmente os artistas, os artífices, né, populares que realmente estão por trás disso. Né? Os outros trabalhos, eu diria que são trabalhos que são inspirados, eu tenho essa inspiração, né, essa referência forte à gráfica popular. E aí a gente tenta trazer eles também para essa roda, né, dessa história do design gráfico aí latino e brasileiro, né? Então, enfim, naquele livrinho, né, da história do design, né, a gente, é claro que a dissidências, né, alguns só consideram design quando, enfim, formalizou as escolas aqui de design aqui no Brasil, mas se a gente for considerar uma visão mais ampla também, trazer essa produção anterior, a gente vai ver que tem muita gente também que a gente pode incluir aí nesse processo aí histórico. E aí, para fechar um pouquinho sobre as estratégias de trabalho desses pintores, eu não sei como é que está o tempo aí, Nardo, se você puder me situar. Você tem mais 3 minutos. Ah, ótimo. Vou tentar ser rápido, então. Bom, então, assim, a gente observando para essa produção da gráfica popular, especificamente da tipografia, né, popular, né, que eu tenho observado com mais detalhe, enfim, nas minhas pesquisas, então a gente observa algumas estratégias de trabalho que talvez a gente possa, né, enxergá-las em outros territórios além do Brasil, né? Então, por exemplo, aprender pela prática compartilhada, né? Então, em geral, né, eles não têm um ensino formal na academia, mas, em geral, eles trabalham pelo sistema de mestre-aprendiz, de ir um ensinando ao outro, né? Tem esse tipo de formação, né? Outro ponto também, resolver problemas com o que está ao seu alcance. Então, são soluções, enfim, que não tem um nível de complexidade e dificuldade muito grande, mas materiais que estão ali à mão, que eles tentam, né, utilizar para resolver a produção dos artefatos, né? Também se alimentar e beber dessa cultura visual, né? Às vezes eles estão inseridos nas próprias comunidades onde são depois veiculadas essas peças, né? Então, ali eles já estão mais próximos do seu próprio público, do cliente, né? Então, eles estão ali, enfim, se alimentando e retroalimentando não só da cultura local, talvez das periferias, né, da coisa mais urbana, mas também do que a gente produz, né, que passa na televisão, que está, enfim, na internet, e então todos se alimentando também dessas outras influências. Investir na simplicidade de soluções gráficas. Então, a gente vê alguns casos específicos que talvez tenham um caráter um pouco mais complexo, mais, né, detalhado, até, enfim, as próprias letras amazônicas são um pouco mais refinadas na sua construção, né? Mas, no geral, a gente vê que a grande massa dessa produção gráfica, né, principalmente em se tratando de pintura, de letras, né, tem essa simplicidade de soluções visuais, né. Também comunicar é um imprescindível, né, então eles tentam também, né, menos é mais na hora de comunicar. E também acho que a cultura do do it yourself, faça você mesmo, também é muito presente aí nesse movimento da gráfica popular, né. Então, eles mesmos constroem suas ferramentas, reaproveitam materiais, então, enfim, estão sempre tentando resolver os problemas e também tem talvez uma carga um pouco autodidata também, né, nesse processo aí de aprendizado aí. Aí uma pergunta que fica, aqui temos 3 minutos, vou tentar ser rápido. Uma pergunta, do ponto de vista tipográfico, né, será que a gente fala o mesmo idioma gráfico latino, né? E aí, especificamente, será que a gente fala o mesmo idioma tipográfico, né? Então, o que é que a gente percebe, né? É claro que o território da América Latina é muito grande, né? As iniciativas de pesquisa que eu tenho realizado não aconteceriam se não fosse a colaboração de outros projetos que estão em outros países, com a gente trocando informações, né?
Então, acho que isso é uma grande rede que vai se formando e a gente começa a cruzar algumas informações. Mas, ainda assim, a gente tem algumas perguntas em aberto aí, até para quem estiver na plateia e quiser investir em estudos aí, tipográficos latinos, né? Então, por exemplo, a gente percebe que é uma grande convivência de alguns estilos tipográficos que são comuns, que, de repente, são presentes em mais de um país, né? E, por outro lado, alguns estilos específicos, né? Talvez de algum pintor que tem uma técnica específica se destaque, né, pela algum estilo particular de letreiro, enfim, né? E aí você pode também levar isso para as outras produções gráficas, né, populares. E algumas perguntas, por exemplo, que fator originou essas semelhanças formais, né, nessa produção gráfica e tipográfica popular, né? Então, como foi que isso se distribuiu ao longo da América Latina, né? Então, às vezes falam que a questão, por exemplo, de fazer ornamentações em meios de transporte pode ter levado, né, por mais de um território. Recentemente, eu também tive a oportunidade de ler o trabalho da Roxana Martins, né, as letras hechas à mano, e ela também traz a questão, né, dos livros que ensinavam caligrafia nas escolas. Também pode ser outro ponto, né, que talvez, né, traga um pouco desses pontos em comum, né, para toda a América Latina, né, à medida que um mesmo livro pode ser empregado por mais de um país, enfim. Então, a gente está ainda buscando a resposta para algumas dessas perguntas, né? E no caso dos estilos específicos, né, o que confere essa originalidade? Né? Será que é um estilo particular de um pintor que ganhou popularidade? Porque, por exemplo, o caso das letras amazônicas é um caso super particular aqui no Brasil, né? A gente não encontra, pelo menos por enquanto, né, ainda outra manifestação tão peculiar, com características tão fortes assim, relacionadas a um território. Né? A gente vê muito mais uma diversidade nos outros estados. E, por fim, né, a gente fala um idioma tipográfico latino, né? Será que a gente fala um grande idioma, né? Um grande espanhol, portunhol, enfim, que tem alguns acentos, alguns acentos locais, né? Alguns dialetos e sotaques locais aí, eventualmente. Então, temos aqui alguns pontos para a gente refletir. De repente, ao final desse dia, a gente já pode ter algumas respostas, algumas pistas aí para essas perguntas. Aí eu sei que meu tempo já deve ter terminado, mas vou terminar aqui só falando um pouquinho sobre esse movimento que nasceu, né, junto com esse olhar, né, para a produção da gráfica popular latina, né? Então a gente começou a ver que quase que simultaneamente começaram a surgir várias iniciativas de registro dessa gráfica, talvez isso em paralelo com a disseminação das tecnologias digitais, né, que impactou diretamente o trabalho, né, desses artistas aí. Então, assim, há vários movimentos de resgate, né? Então, aí, quando eu comecei a estudar os pintores de letras, né, em Recife, em Pernambuco, né, comecei a entrar em contato também com outros projetos que faziam isso em outros locais da América Latina, né. O designer chileno, né, o Simão Ibanez, chegou para mim e fez: vamos fazer um projeto chamado Calherreiro, né, vamos fazer um projeto para congregar, talvez, e tentar mostrar um panorama dessa produção latina, já que a gente encontra tudo muito segmentado, né, só quem está no seu país é que sabe, basicamente, o que é produzido lá. E aí a gente começou a fazer um levantamento, o projeto ainda não foi finalizado, está feito já, começou com 2 mãos, hoje já tem 6, 5 mãos, né? Até o Pedro, o Vinícius Guimarães e o Marcelo Magalhães estavam também tentando ajudar, né? A Fernanda também se oferecendo para a gente concluir o projeto. Mas, enfim, só para dizer para vocês que a gente fez um levantamento inicial e entre 2000 e 2015, né, em 14 países da América Latina, a gente conseguiu enumerar cerca de 45 projetos que faziam, né, referência, né, à gráfica popular, né, ou de resgate, ou de inspiração, ou que trabalhavam diretamente com os pintores de letras, ou que produziam artefatos, ou geravam bancos de imagens, né. Então, há realmente um grande movimento, isso é real, né, nessa história aí dessas interfaces aí entre design formal e informal. E aí foi a partir disso que a gente começou a criar essa rede de pesquisa com alguns colaboradores, né, para ver se a gente consegue avançar aí nessas conexões aí, nessas relações entre a gráfica popular, né, a tipografia especificamente, né, dos mais diversos países. E aí temos, né, temos muitos dos que eu estou colocando aqui, a maioria deles, né, estão presentes com a gente hoje aqui, né, então aqui o detalhe de alguns pesquisadores e alguns dos seus produtos aí, né, então Pedro, Vinícius, né, também precursores aqui, talvez no Brasil, né, que lá anos 2000 um pouquinho já estavam com essa pegada, né, a gente tem o pessoal mais novo, né, o Grimaldi e o Neves, que estão se inspirando, né, também na gráfica popular para fazer um trabalho de lettering, né, talvez com um pouco de identidade local, né, enfim, a gente vê essa diversidade também, né, então a gente tem, de um lado, os pintores e a gente também aqui, como designer, tentando, enfim, maximizar talvez essas trocas aí, né, fazer com que essa produção seja vista, né, e talvez que o trabalho dos pintores, né,
enfim, sofra um pouco menos de impacto e volte a ser, talvez, né, valorizado como antigamente, né? Bom, aí para finalizar aqui, algumas contribuições. Para finalizar, mas para finalizar mesmo. Ok. Alguns são caminhos aí, né? Então, a gente trabalha nessas pesquisas pensando em construir essa memória gráfica popular, né? Então, deixar esse registro também para essa vertente popular. Reconhecer essa história do design também um pouco mais inclusiva, que traga essas outras expressões também aí, né, na sua linha do tempo, né? Valorizar os artistas também que estão por trás dessa prática. E, por fim, reconhecer essas práticas, esses métodos de trabalho, né, de fazer popular, que, de repente, podem, né, também dialogar com o que a gente faz aqui. É isso. Então, espero que a missão que Fernanda Martins me deu aqui para fazer essa introdução sobre o tema aqui, abrir os trabalhos do dia aí, tenha sido cumprida, né? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais dos meus projetos especificamente, né, eu tenho os projetos Abre 2 Letras de Pernambuco e Iconografia das Carrocerias de Caminhão de Pernambuco, foram feitos em conjunto com o Damião Santana, e a Solange Coutinho também colaborou, né, ela foi minha orientadora na UFPE. Enfim, acabamos de lançar o site do projeto AB2 Letras de Pernambuco, então lá tem um repositório de imagens, né, a gente tem um livro aqui, AB2 Letras de Pernambuco, mas o site também está no ar, e aí, deixa eu sair aqui no meu compartilhamento de tela. Quem tiver a fim de conhecer um pouco mais do projeto, tem a página do Instagram e o site abridoresdeletras.com.br. Então, muito obrigado.